Então, Com pessoal, certeza. muito boa noite. Aqui quem fala é o Jonathan Bandeira. A maioria de vocês acho que já me conhecem, talvez do Conaped. Acho que tem muitos participantes aqui, como teve a Rosângela agora, né, Rosângela? Muitos participantes do Conaped. Então, eu sou fonoaudiólogo, eu trabalho em duas prefeituras do município do Rio de Janeiro. Eu sou fundador do Instituto de Fonoaudiologia, Aprendizagem em Neurociências, e eu vim aqui contribuir um pouquinho com vocês sobre psicomotricidade. E o enfoque de hoje é escrita, então a importância da psicomotricidade na escrita, Roy. Ah, sim, acho que eu falei errado no início, né? Estava corretíssimo, a importância da psicomotricidade na escrita. E é interessantíssimo a gente falar de psicomotricidade, porque a psicomotricidade faz com que você aí, professor, fonoaudiólogo, psicólogo, também se motive muito mais no seu trabalho, porque você começa a entender um pouco mais a importância do seu processo na construção de conhecimento dessas crianças. E eu digo isso, estou falando de vocês, e obviamente que a psicomotricidade tem muito a contribuir para as crianças, obviamente, porque tudo começa no corpo, certo? Então, tudo começa no corpo. A aprendizagem pela aprendizagem motora. E, além disso, eu sei que vocês vão conseguir especializar um pouquinho o olhar de vocês para identificar algumas coisas atípicas na escola, na clínica, beleza? Com relação à saúde dessa criança. Então, a gente sabe que a psicomotricidade ela é realmente a base da aprendizagem, é a base do desenvolvimento infantil, e é por isso que eu escolhi esse tema. E escolhi esse tema, Roy, porque haviam muitos psicopedagogos e professores de educação infantil. Então, eu resolvi fazer esse tema mais voltado à escrita, para as pessoas entenderem por que a psicomotricidade. As pessoas, quando falam em psicomotricidade, elas ficam pensando só em coisas, mas psicomotricidade é muito além de motor. Psicomotricidade é a parte cognitiva, é o afeto, é a junção, é a integração entre vários componentes. E é por isso que a gente vai cair dentro da escrita falando de psicomotricidade. Beleza, gente? Roy, posso seguir? Pode sim. Temos aqui a professora e coordenadora pedagógica, que é a Patrícia, a Maria Silva, pedagoga e psicopedagoga, a neuropsicopedagoga, a Silvia Marinho, professora de educação infantil, Que a legal. Silvia, professora de educação especial, a Maura, bióloga, fazendo curso normal para tirar habilitação para trabalhar com crianças, Marina, psicopedagoga em formação, Leciano, fonoaudiólogo, Rafaela, terapeuta ocupacional, a Graça, professora do fundamental, fisioterapeuta, ou seja, várias áreas ali que com certeza vai complementar a profissão deles aí com o que você vai dizer hoje. Então, ok. Eu já estou no ar? Conseguem me ver? Sim, o pessoal já está te vendo já. Pode mandar bala. Então, ok. Então, pessoal, dando continuidade, falando da importância da psicomotricidade, é importante também a gente parar aqui agora para falar um pouco do que a gente vai abordar hoje, que é a escrita, certo? E a escrita, ela justamente, ela tem 6 funções. A escrita é maravilhosa. Primeiramente, o que seria da gente, o que seria dos seres humanos, se não houvesse a escrita nessa evolução? Eu acho que, creio que a pinça é uma exclusividade da nossa espécie e a escrita também é uma exclusividade da nossa espécie, é isso que define o ser humano que nós somos, certo? E dentro da gente, ela vai servir de auxílio para nossa memória, para nossa memorização. Imagine você colocar todos os seus livros na sua mente, e seria uma coisa impossível. Então, a escrita, ela contribuiu para esse processo histórico de evolução do ser humano, obviamente. Mais que óbvio é a importância da escrita para a nossa comunicação, porque ela é a base da aprendizagem, a informação. E, óbvio, a construção do conhecimento a partir da escrita, a nossa aprendizagem a partir da escrita. E, claro, vamos lembrar dos poetas, por que não? Né? Dos grandes romancistas, é um objeto expressivo, certo? A gente comunica as nossas emoções. E isso desde a tenridade, porque a criança já vai usar o desenho para se comunicar. Muitas vezes a criança não consegue nem se regular e ela vai usar esse desenho para comunicar. Temos aí o desenho da figura humana, por exemplo, para explicar
esse fenômeno, beleza? Então, componentes psicomotores que são responsáveis, por exemplo, pelo ato da nossa escrita, eles são, por exemplo, a praxia. A escrita precisa de uma praxia harmônica, precisa de uma praxia organizada, e só para situar, o que é praxia? Praxia é quando você idealiza um movimento e esse movimento acontece. Então, praxia é isso. Idealizei um movimento e ele acontece, ou seja, o movimento é voluntário, certo? E a gente precisa, além disso, de uma apreensão, a gente precisa de tônus, a gente precisa de postura quando a gente fala de escrita, ok? E é por isso que a gente vai falar que a grafomotricidade, ou seja, o aspecto da grafia unido à motricidade é indissociável à psicomotricidade. Bem, pessoal, a aprendizagem psicomotora, ela vai ocorrer, tem muitos professores de educação infantil aqui, elas ocorrem desde a tenra infância, e a gente já começa a observar na escola alguns fatores que contribuem para a nossa observação. Por exemplo, algumas crianças conseguem já se vestir e outras já não conseguem se vestir. E eu creio que alguns, principalmente profissionais que trabalham com desenvolvimento humano, talvez psicólogos, talvez fonoaudiólogos, conhecem o Denver. Um dia a gente pode conversar sobre essa aplicação aqui, tá bem? Dentro do Denver a gente tem a parte psicomotora, certo? Uma parte motora global, uma parte motora fina. E dentro também da parte do aspecto psicossocial, a gente vai falar um pouco também sobre se a criança consegue se vestir, se a criança consegue vestir uma camisa ou não, se a criança consegue, pelo menos, tirar sua camisa ou não. Parecem coisas simples, mas não são simples para a criança que está em desenvolvimento, é alguma coisa muito complexa. E ao longo da etapa, ao longo desses anos, desses meses que as crianças vão evoluindo, que elas vão adquirindo tais habilidades. Então, pessoal, essa linguagem escrita, obviamente que ela vai significar para a gente ter maturação, certo? Cerebral. A gente sempre aborda um pouco da neurociência aqui. Então, a gente precisa ter um controle neuromotor para a gente conseguir realizar essa escrita. Escrever parece muito fácil, certo? Porque a gente já está já está em estágio avançado. Mas se vocês forem perceber, diversos movimentos são realizados com a escrita. E esses movimentos, ao longo dos anos, estou falando de nós, você que está assistindo a mim, esses movimentos foram especializados, esses movimentos foram automatizados. Por isso que a nossa escrita ficou tão rápida, tão eficaz, tão certa, tão precisa, um traçado bonito. Alguns não, né? Mas a grande maioria sim, certo? Então é isso. A linguagem escrita ela significa ter a maturação desse controle motor, tá bem? A gente tem que ter sim esse movimento coordenado com intencionalidade, ou seja, praxia. Praxia, quem é fonoaudiólogo, sobretudo, aí, sabe muito bem do que eu estou falando. A gente faz muitas avaliações, não apenas de praxia do corpo, dos membros, etc. A gente faz a avaliação da praxia, da musculatura, por exemplo, periorbicular, certo? Da língua, do sistema estomatognático, de todos os órgãos que representam o sistema estomatognático, beleza? Então é isso, gente. E quando a gente fala em escrita, a gente vai falar em desenvolvimento psicomotor, e eu vou falar lá embaixo, lá do engatinhar. Engatinhar parece uma coisa tão simples, né, gente? Parece uma coisa tão fácil. Algumas crianças conseguem engatinhar, algumas outras não conseguem. E falando do aspecto psicomotor, falando do aspecto neurológico, falando do aspecto onde a gente quer mielinizar essas crianças, por exemplo, através da aprendizagem motora, através da aprendizagem do corpinho delas, dessa vivência, dessa dissociação de movimento nesse engatinhar, elas vão sim criando novas conexões, elas vão sim já preparando para o futuro uma dominância hemisférica cerebral, onde vai definir a lateralidade dessas crianças, mas eu também quero falar um aspecto muito mais grosso com relação ao engatinhar. Você já percebeu que nessa posição de engatinhar, ela precisa fazer, por exemplo, uma isometria, né, gente? Ela está suportando aquele corpinho, para a gente é pouco, mas para uma criança é muito. Então, aquele movimento de engatinhar, por exemplo, já está, sim, preparando as articulações da criança, preparando o tônus dessa criança, que futuramente, quando ficar de pé, e futuramente, quando chegar na pré-escola e começar a pegar seus primeiros bloquinhos para encaixar, quando chegar e pegar os suas primeiras canetinhas para rabiscar, todo aquele engatinhar vai fazer sentido. E onde que eu quero chegar com isso? Quando eu começo a minha anamnese, aliás,
Já um pouquinho depois da parte pré-natal e perinatal, eu começo a perguntar como é que era o desenvolvimento psicomotor dessa criança, ainda que em fase aí no ensino fundamental, mesmo que esteja na quinta série, na terceira série, eu pergunto, sabia? Eu pergunto isso para a gente começar a fazer um raciocínio clínico bacana e entender por que essa criança às vezes tem um atraso psicomotor, por que essa criança às vezes está com uma defasagem na aprendizagem, ok? Tudo certinho? Então vamos lá. Gostaria de falar para vocês um pouco mais sobre a linguagem escrita e dentro da escola, principalmente os professores, eles vão passar, sim, por inúmeras dificuldades, certo? Principalmente nos primeiros estágios do processamento da escrita. Por quê? Muitas crianças, nesse início, vão apresentar muitas e muitas dificuldades. Só que algumas dessas dificuldades acabam passando desapercebidas. Por quê? O grande desafio de se investigar a criança, e eu creio que é muito mais difícil investigar uma criança do que um adulto, do que um idoso, porque as funções ainda estão em desenvolvimento. E isso pode confundir muito a gente, certo? E é por isso que a grande dificuldade do professor, até mesmo de quem está na clínica, do fonoaudiólogo, do psicopedagogo, é fazer uma avaliação precisa dessa criança. Será que ela está na idade correta? Será que ela está desenvolvida realmente? Ou será que ela está atrasada? E aí, dentro dessas dificuldades que os professores encontram nos primeiros estágios do processamento aí da escrita, eles vão encontrar crianças que têm dificuldade em pegar o lápis, dificuldade de pegar no lápis, crianças que muitas vezes não conseguem nem fazer a apreensão correta, certo? Enfim, crianças que têm dificuldades com a própria postura corporal. Quem não tem postura corporal simplesmente não vai conseguir realizar bem uma escrita. Eu preciso ter uma postura corporal para conseguir, eu preciso ter tônus aqui na musculatura paravertebral para conseguir me manter aqui ereto, para conseguir dar, por exemplo, essa palestra para vocês. Então, a gente precisa desse tônus. E algumas crianças, às vezes, não têm esse tônus e a gente acha que são preguiçosas. Quem nunca viu uma criança assim deitada, gente? Quem nunca viu uma criança assim? Daí pode ser até uma falta de tônus, certo? E vocês entendem qual olhar que eu quero dar para vocês? Quando eu vou citar muitas coisas aqui durante essa palestra, tenho certeza que vocês vão lembrar de várias crianças que vocês atuam sobre ou que vocês percebem até no dia a dia. Até mesmo você como mãe aí, você pode identificar dentro do seu filho se ele tem algumas dificuldades motoras. E a gente vai descobrir por que é importante a gente descobrir isso. Bem, algumas crianças também têm dificuldades, por exemplo, um grande problema que a gente enfrenta, dificuldades em perceber esses traços. Algumas crianças se perdem. Algumas crianças, por exemplo, vão escrever, elas centralizam os traços dentro das palavras. Algumas crianças fazem espelhamento. Certo, gente? Sabe o que é espelhamento? Escreveu o R, então a pessoa vai lá e escreve o R ao contrário, por exemplo. Eu, por exemplo, eu tenho uma pacientezinha muito linda, que ela escreve o nome dela inteiro espelhado. Inteiro espelhado. Isso chega até a ser surpreendente para a gente que já está bem desenvolvido nesse processo de leitura e escrita, né? Mas esse processo de espelhamento, ele é comum, sim, ao desenvolvimento, mas a gente tem que tomar atenção porque ele não pode perdurar tanto, ele não pode persistir tanto. E persistência desse sinal de espelhamento é um sinal de algumas coisas que eu vou falar adiante. Então é importante que a gente perceba aí. Principalmente se na própria, mesmo em cópia, a criança espelha, certo? E é isso daí até 6, 7 anos, vai sumindo, tá? 7 anos some e alguns perseveram, alguns perduram mais tempo. A gente tem que ficar de olho. E também, obviamente, as sincinesias. Sabe o que é sincenesia, gente? Um meio muito fácil de explicar para vocês. Por exemplo, vou pegar aqui, por exemplo, minha canetinha, estou escrevendo e eu não consigo dissociar alguns outros movimentos. A gente vê até adultos, às vezes, com sincenesias, beleza? Então, às vezes, a criança está copiando e ela está lá com a mãozinha, ou então ela está com a outra mãozinha tensa, isso são sincenesias, tá? Para algumas pessoas que trabalham com idosos aí, com reabilitação cognitiva, com afasia, a gente, às vezes, depois de um acidente vascular encefálico, a gente começa a perceber algumas sincinesias também devido a essas novas
novas conexões que surgem de maneira desorganizada, certo? Mas na criança é um pouquinho diferente, a gente tem que ir olhando essas cinesias, que elas, no máximo, a gente tem que deixar aí até 9, 10 anos, mas mesmo assim, a gente tem que sempre ficar de olho, tá bem? Aquilo é um sinal, você olhou, é bom você fazer a observação psicomotora, ok? Então, pessoal, a gente pôde observar aí que essa dificuldade psicomotora dessas crianças, que a gente, como profissional, a gente fica desafiado, a gente sente dificuldade, a gente tenta resolver aquilo, mas obviamente que essas dificuldades psicomotoras, muito mais que dificuldades para nós, óbvio, vai ser uma dificuldade para a criança, porque a criança que chega lá tem dificuldade de pegar no lápis para escrever, tem dificuldade de ter um controle no tônus, na postura. Obviamente que ela não vai ter interesse em executar tarefa de escrita. Obviamente que essa criança vai considerar a escrita um esforço. E aí vão entrar outros processos, por exemplo, de desmotivação, ok? Então, pessoal, antes de eu falar o grande assunto-chave, eu quero falar para vocês um pouco de como vocês podem estimular esse aprendizado motor, as habilidades na pré-escrita. E são coisas tão simples que a gente pode fazer, certo? Por exemplo, pegar a criança e pedir para que ela faça movimentos de pequena ou de ampla progressão com esse lápis, certo? Então, por quê? Por que a gente tem que fazer esse movimento? Porque assim ela vai conseguir criar uma ação nesses articuladores, tá bem? Vai começar a fazer rotação de punho, vai começar a fazer flexões dos dedos. Lembra disso. Eu gosto muito de mexer com a memória de vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão lembrar quando vocês eram criancinhas, que vocês iam colorir aquele trabalhinho, que a mão de vocês até doía, certo? E a gente, infelizmente, a gente começa a envelhecer e ir para o outro lado, ir para o lado terapêutico, ir para o lado profissional, como professor, por exemplo, a gente esquece do que é ser criança. E muitas vezes a gente começa até a sobrecarregar essa criança e esquece que essa criança está em desenvolvimento. Eu sei que é muito bonito a gente ficar desesperado para que elas aprendam, mas a gente tem que respeitar essas crianças, certo? Então, realmente dói. É um ato motor. Acabei de falar com vocês aqui sobre articulação, falei de rotação e flexão de dedo, tô falando de força, tô falando de precisão. Então, por exemplo, a gente pode fazer esse exercício com elas, beleza? Olha só que coisa legal, pessoal. Por exemplo, da pré-infância, amassar uma própria folha de papel e a gente vai fazer aqueles trabalhinhos. Você com certeza já deve ter feito esse trabalhinho, uma rosa desenhada e a gente vai colorir essa rosa com pequenos papeizinhos que a gente vai amassando. Então, todos esses movimentos estimulam o aprendizado motor. Todos esses movimentos estimulam as habilidades da pré-escrita. Amassar papéis, rasgar, o fato de rasgar. Olha só, peguei a pinça e rasguei, beleza? Recortar. Não é à toa que recortar está dentro da maioria das observações psicomotoras, certo? Recortar, muito simples. Montar, encaixar, pensar, colar. Mas olha só, gente, aí que está uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês. Até então, eu falei de habilidades psicomotoras e a gente está, sim, falando de algumas coisas que estimulam o aprendizado da pré-escrita para essas crianças. E isso é psicomotricidade. Porém, quem assistiu minha palestra no Conaped, a gente viu que a gente consegue enriquecer um pouco mais essas atividades psicomotoras com a neuropsicologia. E aí é o grande boom que eu quero chegar em você. Então, por exemplo, a gente está brincando de tarefas de encaixar. Por que a gente não pode classificar cores? Por que a gente não pode categorizar? Por que a gente não pode... Entende? Então, algumas atividades que a gente pode criar conexões com a parte motora pode sim estimular a memória, a atenção, muito além das habilidades, por exemplo, de visoconstrução, certo? Então, esse é o grande lançamento que a gente vai fazer daqui a pouquinho, tá bem? Então, vamos lá, gente. Algumas coisas, algumas atividades também que estimulam para a escrita, como pensar, certo? Algumas atividades. Colar, eu tenho certeza que você faz isso, colar. A gente faz atividades de colar com as crianças. E por que não a gente não associar essa atividade de colar, gente? Associar as habilidades neuropsicológicas novamente. Atividades de dobrar, colorir, pontilhar.
Parece até óbvio, né, gente? Parece óbvio. Mas o que que eu quero dar para vocês? Muitas coisas aqui, quem é professor de educação física, educação física não, também, né? Professor de educação infantil, realiza na prática. Muitos não entendem o que e por que eles estão fazendo daquilo. É aquilo, é como se fosse só simplesmente mera reprodução. E isso não é bacana, porque quando você não sabe por que aquilo está sendo realizado, você não vai conseguir identificar quem não está com o desenvolvimento típico. Óbvio que quem está com um atraso muito considerável, qualquer pessoa consegue ver. Inclusive o pai vai ver, às vezes, até antes do que o neurologista, por exemplo, do que o fonoaudiólogo, do que o psicólogo, do que o professor. Mas eu estou falando, gente, de alguns sinais que só um olho bem treinado consegue identificar, ok? Então, olha só que legal. Atividades simples, como ligar, realizar aqueles traçados, certo? Coisas que vocês vão também estimular, por exemplo, com a caneta, diversas forças, diversos tipos de forças, leve, pesado, eles têm que sentir isso, certo? Eles têm que sentir isso no corpo. E, enfim, por que a gente precisa fazer essa identificação precoce, gente? Porque simplesmente algumas crianças vão apresentar alguns tipos de transtornos, e esses transtornos podem ser minimizados, podem ser eliminados, e isso é graças à neuroplasticidade, que eu sempre cito. A gente pode sim pegar aquele cérebro em construção, no boom do desenvolvimento, e transformá-lo. Então, principalmente vocês aí que trabalham com crianças na primeira infância, nossa, a importância de vocês para essas crianças é demais, é muito grande. Então, por isso que eu estou falando algumas coisas que, além de vocês trabalharem, é óbvio, eu quero que vocês identifiquem, quero que vocês treinem o olhar de vocês, para que vocês consigam dar oportunidade para essas crianças chegarem na primeira, segunda, terceira série sem essas dificuldades motoras. Algumas crianças não conseguem nem pegar no lápis. Algumas crianças não conseguem pegar no lápis direito. Elas têm uma pegada normal do lápis, por exemplo, certo? E muitas das vezes a gente vê aquilo, acha esquisito, mas não acha que aquilo é um sinal de alguma coisa que vai muito além daquilo, certo? Tenho certeza que você já viu muito mais rudimentar, algumas crianças fazem até esse tipo de preensão quando vão escrever. Certo? Então, existe muita importância nessa identificação precoce. A gente vê como é que essas crianças têm dificuldade de, às vezes, realizar a pinça, gente. Realizar a pinça. Se, obviamente, a criança não realiza a pinça para pegar objetos, você acha que ela vai conseguir pegar uma caneta, um lápis, futuramente? Ou, ainda que ela pegue, você acha que ela não vai ter dificuldade com isso? Se ela não tiver lá quando era pequenininha, tinha essa dificuldade de fazer essa pinça aí, trilha digital, por exemplo, ela não teria dificuldade futuramente? Óbvio que ela teria. Se ela não tiver possibilidade de fazer uma movimentação sempre contínua desse punho e começar a dissociar esses movimentos, você acha que ela vai ter dificuldade? Ela vai ter dificuldade. Então é importante que a gente consiga fazer dar um maior número de riquezas dentro das atividades, por exemplo, graduando a força e a pressão desse lápis, certo? Para que ela consiga, sim, ter um controle motor maior. E algumas crianças, por exemplo, elas não vão ter tudo isso que eu te falei. Precocemente, a gente pode observar que algumas crianças têm dificuldades em fazer pinça, têm dificuldades em fazer oposição com o polegar, certo? Dificuldades de fazer oposição com o polegar, dificuldade de movimentar esse punho rígido, certo? Tem dificuldade de graduar a força, ou escreve muito forte aqui, até furam o papel, escreve muito fraco. Algumas dificuldades de sincronizar os movimentos. E aí a gente vai falar sincronizar o movimento. Lembra daquela pessoinha, daquele baixinho que tem dificuldade de andar de bicicleta, que não consegue pedalar? Óbvio, ele não consegue fazer dissociação. Entende por quê? Entende que tudo é um sinal pra gente? Certo? Às vezes alguns pais vão questionar. Poxa, meu filho não consegue pedalar. Então a criança faz aquela meia pedalada, né? Ela não consegue fazer essa dissociação. Você pega essa criança, faz um trabalho bacana de psicomotricidade, um enfoque aí pegando firme dentro da lateralidade e, obviamente, buscando causas que poderiam estar atuando sobre essa criança, e essa criança, de repente, ela vai começar a dissociar bacana. Entendeu? Então, pessoal,
algumas outras atividades, certo? Na própria casa da pessoa, na própria casa da criança, que são atividades que não são acadêmicas, também vão dar um alarde para a gente, também vão dar um sinal para a gente. Crianças que não sabem amarrar o sapato, crianças que não sabem abrir uma garrafa, certo? Óbvio, olha só a rotação de punho quando abre uma garrafa, certo? Tá vendo a complexidade do movimento? Para a gente parece fácil, né? Tá automático, mas olha só. Olha a rotação, olha a riqueza de movimento que tem que ser feita. Um segura, outro rosqueia. Olha só a dissociação que eu tenho que fazer. Você acha que um cérebro imaturo vai conseguir realizar essa atividade? Bem, às vezes uma criança não consegue executar uma sequência de movimentos coordenados, por exemplo. Ela não consegue dissociar, por exemplo, os membros inferiores e superiores. Aquela criança que você vai brincar ou vai passar um modelo para ela espelhar e ela não consegue. Tipo, polichinelo, por exemplo. Uma criança não consegue fazer polichinelo. Tremenda dissociação que tem que fazer de membro inferior para membro superior. Entende? Então, vocês entendem que eu quero dar para vocês? Como eu quero refinar o olhar, que nada é... Eu sei que vocês conseguiram identificar que aquilo era estranho, mas eu quero mostrar para vocês que aquilo não é só estranho, aquilo é um sinal. Aquilo é um sinal para você resguardar a qualidade de vida dessas crianças, você resguardar o futuro acadêmico dessas crianças, por mais que estejam, sim, na primeira infância, tá bem, pessoal? E aonde que eu quero chegar dentro da nossa... Falei de psicomotricidade, eu falei de dificuldades psicomotoras em crianças, eu falei como que a gente pode observar algumas dificuldades psicomotoras. Vocês devem ter percebido que eu dei enfoque na parte fina, né? Eu dei um enfoque mais nessa parte mais fina. Eu não falei tanto de equilibração, eu não falei tanto de estruturação temporal, organização espacial. Eu não falei muito disso, falei porque eu queria chegar lá na disgrafia. É o grande tema de hoje, a disgrafia. Então, dentro da importância da psicomotricidade, eu gostaria de dar aqui hoje um enfoque na disgrafia. E tudo que eu falei para vocês memorizaram bem sobre algumas coisas que a gente identifica na primeira infância, aquelas dificuldades que eu falei, de tarefas simples, certo? Tudo aquilo lá, a gente, antes dessa criança sair da pré-escola, a gente vai identificar, e muitas vezes é um sinal de disgrafia. E essa disgrafia não tem muito mistério, sabia? A gente não pode confundir muito disgrafia com dislexia, desortografia, a gente começa a ficar confuso. Só para falar de uma maneira bem rápida, dislexia, vocês têm a minha palestra, vocês têm o acesso dela lá na página da Infam, certo? No canal do YouTube do Infam. Dislexia está muito bem definida lá, mas dislexia tem a ver com processamento fonológico, processamento do som, da criança conseguir converter aquele grafema em fonema. Desortografia e disgrafia tem a ver com outro tipo de processo que eu vou explicar agora para vocês. Então, imagine que a gente tem uma tomada e essa tomada, ela puxa a energia e, por outro lado, a gente tem também uma saída de alimentação onde a gente vai fornecer energia, certo? Então, a energia entra, então essa energia entra para o nosso cérebro, estou usando o exemplo, e essa energia sai do nosso cérebro. Essa energia que entra do nosso cérebro, ou seja, o estímulo visual que esse cérebro vai captar, entende isso? O estímulo visual que esse cérebro vai captar, que na verdade era um grafema, era uma letra, era um número, a gente pega aquele estímulo e depois a gente vai converter esse estímulo e vai por vias eferentes, vai tirar esse estímulo. E nessa saída desse estímulo, muitas vezes o estímulo sai de uma maneira diferente de como entrou, entendeu? Então, a disgrafia se difere da desortografia pelo seguinte fato. Desortografia são as dificuldades na ortografia, obviamente, mas as dificuldades de ortografia estão aqui, ó, na mente, certo? Às vezes uma criança não consegue, por exemplo, ela não consegue fazer, ela faz justaposição, ou seja, ela aglutina ou então separa palavras, e a gente viu até atividade de psicomotricidade para trabalhar isso. Ela aglutina e separa palavras, mas essas palavras estão mentalmente organizadas desse jeito. Então, por exemplo, ela vai escrever o menino junto, o menino, tudo junto. É porque a leitura fonológica que ela fez dessa palavra, ela criou uma imagem
E quando a gente fala de imagem, a gente pode falar de imagem como som ou figura, uma imagem, ela criou essa imagem mental como o menino, sendo tudo junto. Então ela vai passar isso adiante. Isso é desortografia, certo? Dificuldades em, por exemplo, de representações múltiplas, é com S ou com C cedilha, isso é desortografia, isso não é disgrafia, tá, gente? Disgrafia é um pouco diferente. Desgrafia uma inabilidade da gente escrever, da gente copiar palavras em números, por exemplo. A gente até costuma brincar que desgrafia é simplesmente o aluno com letra feia, mas não é tão simples assim como se pensa, tá bem? E não é tão só motor e tão grosseiro quanto se pensa. A gente viu quanto de maturidade cerebral a gente precisa para ter esse controle neurológico, neuromotor. Então a criança ela não consegue transmitir essa imagem visual que ela pegou, essa imagem proprioceptiva, porque ela está pegando pelo canal sensorial da visão, ela não consegue transferir isso para o sistema motor dela. Você consegue entender isso? Então eu tenho aqui uma palavra, certo? E eu vou sugar aquela palavra, vai ser criada, vai virar uma imagem mental, visual, ela é proprioceptiva, ela vem através do canal da visão, ela vai entrar aqui e quando eu vou tentar tirar aquilo, aquela informação eu tiro de maneira errada. Eu tiro desorganizada muitas vezes. E aí vão surgir garranchos, vão surgir letras grandes, pequenas, vão surgir letras que têm separações entre as vogais, intervocálicas, entende? Então você vai ver assim, por que a criança escreveu raposa, escreveu rap, e dá um espaço osa, mesmo assim, e você vê que ela tem consciência de sílaba, por exemplo, raposa, então você vê que não é dificuldade, não é uma desortografia, ela tem a imagem mental de como que é fonologicamente, o negócio dela é quando ela foi escrever que ela transferiu errado. E é por isso que algumas pessoas falam que a disgrafia é um tipo de apraxia. Vocês lembram que a apraxia, por exemplo, na fonoaudiologia, a gente vai fazer um teste de apraxia de órgãos fonoarticulatórios, e a gente faz aquele teste simples dos pontos cardeais com a língua, por exemplo, a esquerda, direita, acima e abaixo, por exemplo. E essa pessoa que tem dificuldade de praxia, embora ela consiga realizar o movimento, ó, ela consegue fazer o movimento, mas agora, quando ela precisa idealizar aquele movimento, ela não consegue, ela se perde. Então, faz para mim, por exemplo, toca para mim, por exemplo, no lado esquerdo a sua língua. E ela vai ficar, ela não vai conseguir, entendeu? Ela não consegue, ela tem uma apraxia, certo? Só para puxar um gancho aí, que eu sei que tem fonoaudiólogo me vendo, sabe aquelas crianças que falam assim, ó, por exemplo, bola, assim, bola, e não consegue de jeito nenhum, você tem que instalar fonemas, instalar fonemas, instalar fonemas, passa o movimento motor para ela e bola. Ou então criança, ao invés de falar ver, não consegue de jeito nenhum. Só que você começa a perceber que não é uma questão só auditiva. Você começa a pensar, nossa, por que essa criança já não evoluiu? Por que essa criança já não pegou aquele sinal motor que eu dei? E muitas crianças têm apraxia de fala. Mas a gente está falando de uma apraxia motor agora, a gente está focando agora na disgrafia, certo? Então, sim, essa disgrafia pode ser, sim, um tipo de apraxia, porque quando sai a informação, a gente sai desorganizado. Você faz aquela leitura e quando você vai transferir, quando você vai realizar a tarefa de cópia, você não consegue realizar, certo? Então, não é preguiça, não é de propósito. E, obviamente, que isso vai ser... o que vai contribuir com esse tipo de dificuldade é o que a gente falou, aquela imaturidade motora, certo? Algumas pessoas que têm... algumas crianças que têm esse tipo de dificuldade, o que vai acontecer? Crianças com disgrafia, elas podem até compensar essa dificuldade tendo algumas outras habilidades superiores. Por exemplo, criança que tem disgrafia, às vezes você já conheceu uma criança assim, que tinha uma letra horrível, mas tinha algumas habilidades muito superiores, até mesmo uma boa linguagem, tinha uma boa capacidade até mesmo de leitura, e mesmo assim ela tinha aquela dificuldade de escrever. Então, disgrafia é isso. Disgrafia é quando você começa a perceber que destoa da inteligência da criança, destoa de algumas dificuldades da criança, esse comportamento motor dela alterado com relação à escrita, certo? Espero que vocês consigam me captar muito bem e eu gostaria de falar com vocês como que isso reflete na escrita da criança. Por exemplo,
Você com certeza tem aquela criança que não consegue realizar, por exemplo, não consegue fazer uma letra de mão, letra cursiva, por exemplo. Ou então uma criança que não tem inteligibilidade nessa palavra. Ela escreve, você mesmo, professor, não entende. E você não precisa... Eu estou falando de crianças que às vezes estão até lá no quarto, quinto ano, que eu tenho crianças com 11, 12 anos que têm disgrafia, que têm esse problema. Então, por exemplo, nossa, criança inteligente, ela tem boa leitura, porém, ela, óbvio, ela não consegue ler o que ela escreveu, né? Mas agora, se der um material, ela vai ler. É uma letra ininteligível, entendeu? Então, existem distorções pequenas, às vezes, existem alguns tipos de tensões, certo? Nessa escrita, mas algumas são até legíveis, né? Só que algumas outras, um grau muito superior, essas letras cursivas são dolorosas, cansativas de fazer. Algumas crianças não têm nem habilidade de fazer, nem mesmo se fossem realizar de forma lenta. É extremamente complexo você fazer uma letra cursiva. Olha só a complexidade de sentidos, de vetores que uma letra A, por exemplo, realiza, que uma letra E. Olha a complexidade, uma letra que as crianças têm muita dificuldade de fazer. O F. Olha a complexidade, a quantidade de vetores, de direções que essa letra faz. Então, você acha que uma criança com uma dificuldade um pouquinho maior em captar e transferir essa informação motora, você acha que ela vai conseguir realmente fazer a letra, a letra de mão, letra cursiva, por exemplo? E, obviamente, que eu estou falando também, gente, aí a gente vai entrar também até em crianças que têm dificuldades intelectuais. A gente começa a entender por que elas não conseguem realizar letras, por exemplo, cursivas, né? A gente começa a ver que uma simples letra, por exemplo, um A, é uma baita tarefa neuropsicológica, entendeu? Primeiro que você tem que ter uma super, ultra, mega memória. E você vai entender o quanto é difícil isso quando você pegar, por exemplo, sei lá, uma outra língua, vamos botar assim, chinês, mandarim lá, você pega um código daquele lá e tenta transcrever. Vamos ver se você vai ter memória suficiente para transcrever aquilo. Vamos ver se você vai conseguir lembrar os sentidos. E olha que você está desenvolvido, hein? Olha que você já é adulto. Agora imagine uma criança que está em desenvolvimento, imagine uma criança que está em desenvolvimento que ainda tem dificuldades perceptivas, visuais, algumas dificuldades que a gente tem no controle motor, por exemplo, certo? E aí eu gostaria muito de falar para vocês duas coisas. Primeiro, eu queria passar os sintomas da disgrafia, certo? Bem mais acentuado, reforçar isso que eu já disse para vocês, e depois dar algumas soluções breves, certo? E no final, eu gostaria de convidar vocês para uma coisa muito especial, que alguns já estão sabendo e alguns já estão ansiosos, já estão inscritos, inclusive, tá bem? Eu gostaria de fazer esse convite para vocês. Então, pessoal, dentro desses sintomas da disgrafia, a gente vai encontrar dificuldades, obviamente, como eu falei, de escrever letras cursivas, certo? Dificuldades na forma, no tamanho dessas letras. A gente pega crianças que escrevem, às vezes essa criança vai escrever para pequena, dificuldades do tamanho dessas letras. Algumas dificuldades que essas crianças têm de espaçamento, tem algum transtorno de espaçamento intervocálico, por exemplo, dessas palavras. Então, crianças que separam, separam palavras que você não consegue entender, porque você vê que ela não usou consciência de sílaba para separar aquelas palavras daquele jeito. Então, às vezes, ela fez isso e foi reflexo, uma atitude motora, e nem foi uma atitude, por exemplo, um erro ortográfico, certo? Então, por exemplo, casa. Casa, ela vai escrever C, vai dar uma espaçada, asa. Casa. Mas na mente dela separou casa e ela fez aquela conexão, ela sabe que é uma palavra. Mas ela vai lá e esse transtorno aí, muitas vezes, dos espaçamentos, fazem refletir esse tipo de dificuldade, que é bem diferente de justaposição e aglutinação, entendeu? De justaposição, quando a criança vai, tipo assim, ela vai escrever uma palavra junto, mas porque ela criou uma imagem vocal com aquilo lá, porque às vezes ela tem um processador fonológico ou processamento auditivo pobre. É diferente, tá bem, pessoal? Isso confunde muita gente, por isso que a escrita é sempre um desafio, porque às vezes o mesmo fenômeno visto no papel, então às vezes a mesma dificuldade que a criança vai passar no papel, ela pode ser lida de maneiras distintas, entende?
Então, às vezes, você vai ver um tipo de erro que você vai julgar como uma coisa, como um fenômeno que vem a ser característico de desortografia, e às vezes é uma desgrafia. E como é que você vai descobrir isso? Com uma bateria imensa. A gente sabe que a avaliação de leitura escrita não é brincadeira. A avaliação de leitura escrita é bem árdua, até cansativa, tanto para o profissional quanto para a criança, certo? Não é só para a criança que é difícil, não. É para o profissional também. Uma bateria imensa, certo? Para fazer cópia de ditado, aliás, ditado, cópia de palavras, certo? Nossa, é extenso demais. Avaliação de processamento auditivo, avaliação de memória de trabalho, avaliação de inúmeros fatores, consciência fonológica que influem aí na leitura escrita. Então, não é só o motor também que a gente tem que ver, né? Obviamente que a leitura e a escrita, obviamente que a gente está falando da escrita, é um processo muito mais amplo do que a gente está falando aqui. Porém, eu quero dar esse boom, esse olhar diferenciado para vocês, para que vocês possam entrar na sala de aula e identificar essas crianças, para que vocês consigam realizar encaminhamentos cientes para alguns profissionais certos. Fonoaudiólogo, que trabalha com leitura escrita, psicopedagogo, que trabalha também com essa questão, psicólogo, que trabalha com educação infantil, certo? Os professores de educação infantil que estão aí dentro da rede, até mesmo privada, com cursos, com recursos escolares, por exemplo, e, claro, dentro da escola, adaptar algumas atividades para essas crianças, que elas merecem nossa atenção e elas merecem nossa adaptação. Então, além desse tipo de transtornos que eu falei, obviamente a gente vai encontrar aquele transtorno de pressão, ou, sabe, a criança quase fura o papel, e a gente fica olhando para aquilo e não entende por quê, e aquilo ali muitas vezes é um sintoma, é um sinal de desgrafia. Até mesmo com relação à vagareza, obviamente, se você não tem aptidão, tanto neuromotora quanto motora, para realizar aquela tarefa, óbvio que você não vai ser rápido, óbvio que você não vai ter fluidez. E a gente vai ver crianças com ritmo lento de escrita, crianças vagarosas, certo? Às vezes crianças até inteligentes, mas vagarosas na escrita, e a gente vai começar a entender aspectos psicomotores, e tanto na parte fina quanto a parte grosseira, por exemplo, estão aí, a própria coordenação motora mesmo está também alterada, tá bem, pessoal? Alguns transtornos também, como eu disse, de direção, de giro dessas letras. P, D, Q, são letras que você for ver, elas são extremamente parecidas. O D, P, tudo parecido, certo? Parece que você só girou essas letras, e realmente você só girou. Agora imagine uma criança se deparando com esse tipo de processo, tendo dificuldades, por exemplo, com a organização espacial, ou com a lateralidade. Crianças que vão escrever o 3 escrevem ao contrário. Crianças que vão escrever o N escrevem de ponta cabeça. Você com certeza já viu esses processos. Crianças que vão escrever o Z coloca para o lado ao contrário. Crianças que vão escrever o S escrevem para o lado contrário. Certo? Isso aí são todas dificuldades. Gostaria de frisar isso, que vem de dentro para fora. Certo? É de dentro para fora. E algumas dessas dificuldades vão um pouco mais além do que memória de trabalho propriamente dita. Como eu estou falando, a gente está falando aqui de parte de propriocepção, obviamente que ela percebeu essas letras pelo canal sensorial da visão, mas a gente está falando aí de externalizar esse output está defeituoso, entendeu? Existe essa dificuldade em transmitir. É como se o cérebro, vou reduzir o exemplo para a gente entender muito mais. É como se você visse, por exemplo, você pega essa caneta, é laranja. É como se você soubesse que a laranja, ela entra no nosso cérebro fala, essa caneta é laranja, e quando a gente vai escolher a cor que a gente vai externalizar esse laranja, a gente escolhe, por exemplo, o vermelho, e a gente não tem controle sobre isso, entendeu? Isso, às vezes, isso aí transferindo a caneta laranja para uma letra, é isso que a criança tem dificuldades na escrita, ela consegue cometer, entendeu? Você consegue entender que vai muito além do que parte motora, que é uma coisa mais neurológica também. Então, algumas outras dificuldades, como eu falei para vocês, alterações posturais, certo? Alterações posturais, criança tá mole, criança não consegue realizar. Dificuldade de tono, que a gente vai posteriormente conseguir fazer essa identificação. Tudo que eu estou falando para vocês, gente, se vocês estão ficando um pouco confusos, não se preocupem, que posteriormente a gente vai conseguir tratar com muito mais detalhe, obviamente que não hoje, que isso a gente sabe que psicomotricidade
embora tenha poucos cursos disponíveis, a gente sabe que psicomotricidade precisaria de muitas horas para a gente conseguir treinar esse olhar. Até porque muitas coisas que o psicomotricista identifica é bater o olho, viu? É olho clínico. Tônus, por exemplo, é olho clínico. Obviamente que o tônus, se a gente for ver por uma parte objetiva, a gente só pode falar que o tônus está reduzido se a gente encostar na pessoa e sentir realmente que o tônus está reduzido. Mas a gente sabe que um olho clínico identifica de longe que o tônus está reduzido, certo? Por esses aspectos. Educadores físicos talvez tenham um olhar muito refinado para ver os tônus. Então, às vezes, a criança tem um punho, você vê que o punho da criança é um pouco mole, certo? Você vê que ela não tem tônus dos extensores dos dedos para conseguir manter essa postura. Você vê que os flexores, os extensores da coluna não conseguem ter força e ela acaba perdendo essa postura, e essa criança não consegue controlar o seu corpo para ela conseguir realizar uma escrita que ela vai. Eu tô exemplificando no meu corpo, porque eu sei que fica muito mais fácil de vocês ilustrarem, tá, pessoal? Nossa criança tem dificuldade nessa postura e pra gente parece uma coisa pequena, mas é extremamente grave até, certo? Uma criança que não tem vontade, às vezes, de procurar atividade psicomotora, certo? Se a pessoa, ela tem que praticamente se arrastar, fazer força para aquilo, você acha que ela vai fazer? Você acha que ela vai ir para o seu recreio? Você acha que ela vai, você que é professor de educação física, você acha que ela vai com aquele vigor para essa atividade? Não. Se ela não tem o aspecto psicomotor trabalhado, se ela não tem tônus, postura, equilibração, ela vai fugir dessa atividade. São crianças que preferem ficar quietas às vezes, certo? Então, além disso, a gente vai ver crianças que também têm muitas rasuras no caderno, certo? Além daquela escrita espelhada que eu disse, crianças que o caderno tem muita orelha, o caderno tem. E a gente vai descobrir que isso é a dificuldade até às vezes no manuseio, sabe? O manuseio da criança em pegar aquilo, porque ela não tem aquele tato, ela não tem aquela percepção, ela não tem aquela própria percepção, não tem aquele controle do motor fino, consegue realizar atividades um pouco mais desastradas. São crianças que são chamadas de desastradas às vezes, sabe? Como eu disse, crianças têm dificuldade para copiar. E quem trabalha com educação especial, a gente vê que mesmo crianças, às vezes, com problemas intelectuais severos, às vezes você dá uma cópia, a maioria, né? Porque a gente sabe que o que está acontecendo é que muitos profissionais começam a fazer furo no desenvolvimento da criança, começam a passar coisas mais adiantadas e não tapar lacunas, sabe? Fica deixando buracos na aprendizagem da criança, e a gente vê vários copistas, né? Vários copistas. Mas onde eu quero chegar é que a gente vê que tem crianças que têm deficiência intelectual e conseguem fazer cópias perfeitas, certo? Porém, quem tem disgrafia tem um pouco de dificuldade de realizar a cópia, porque relembrando, bato mesmo na tecla, nosso cérebro aprende com repetição. A informação entrou, quando ela saiu, eu já perdi. É como se fosse uma apraxia, certo? Ela entrou, vi aquela letra, ela entrou, quando saiu, já não saiu. Tipo, nossa, já me perdi. Não sei como eu consigo fazer aquela execução motora. Isso é disgrafia. Então, a dificuldade na cópia é por conta disso. E por isso que a gente vai ver, às vezes, crianças que têm deficiência intelectual e na cópia elas são boas, porque ela não tem dificuldade nenhuma nesse input e output, entendeu? A dificuldade dela é neurológica, óbvio, mas a dificuldade dela não é perceptiva, visual. Entende isso? Enfim, material sujo que eu falei, as crianças que têm cansaço, criança repulsa, você acha que uma criança rebelde, vamos escrever, e a criança que era boazinha, você, não, professor, eu não quero. Então, até mesmo com a própria mãe, a mãe se queixa, fala que a criança é rebelde, que não quer fazer dever de casa, não quer fazer lição de casa. Óbvio que ela não quer, óbvio que ela não quer. Ela tem uma dificuldade imensa até de se manter na postura, você acha que ela vai querer escrever? Então, entendam esses sintomas, esses sinais, e um grande sinal também é a pobreza do desenho dessas crianças. Crianças, inclusive, eu tenho um desenho aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acho que eu tenho um desenho aqui hoje. A pobreza do desenho dessas crianças é muito grande. Crianças que eu não vou ter aqui, mas geralmente eu costumo ter desenhos também aqui das crianças. Eu queria mostrar um desenho rudimentar. Às vezes as crianças, por exemplo, a criança já com 7 anos de idade e tem um desenho totalmente rudimentar. E a gente sabe que pelo desenho a gente já consegue inferir um pouco da maturidade intelectual dessas crianças, sabe? A parte da imagem corporal dessas crianças, crianças que fazem
a cabeça, fazem o corpo, não fazem pernas, crianças que não constroem o braço, crianças que depois mais velhas conseguem construir um corpinho, mas não conseguem fazer detalhes, como colocar 5 dedos, colocar um pescoço, por exemplo, olhos, sobrancelha. Esses detalhes vão aparecendo com a imagem corporal trabalhada. Então, tudo se conecta, tudo é psicomotricidade, certo? Então, como é que são as soluções que a gente poderia dar para alguns casos? Bem que eu já dei muitas soluções, né? Essas identificações com certeza deu uns cliques muito interessantes em vocês. Então, a gente pode, principalmente, olha, soluções mesmo que os professores podem realizar na sala de aula. Por exemplo, a gente poder adaptar esse volume do tempo até das crianças para elas poderem executar essas atividades no caderno dela. E também, embora alguns radicais questionem o caderno de caligrafia, o caderno de caligrafia é sim muito válido, porém a gente tem que ter um conhecimento muito grande para usar o caderno de caligrafia sem ser algo maçante e desmotivador. Imagine você aí que está sentado, que você corre de academia, porque você obviamente está aí sedentária e tem fraqueza, obviamente está com desequilíbrio muscular, está com fraqueza muscular. Imagine você aí que já vai começar agora na academia e seu professor pede para você fazer um treinamento maçante de força de 2 horas. Imagina isso. Agora, imagine isso refletindo numa criança com relação à escrita, porque aqui é motor. Aqui cansa, aqui dói. Então imagine uma criança que vai pegar aquela apostila imensa para fazer uma cópia. Até parece que cópia alguém aprende alguma coisa com cópia, né? Mas enfim, alguns professores recorrem muito à cópia. Imagine uma criança aí com volume grande, nem de cópia, mas atividades psicomotoras até, atividades de percepção visual, grafomotoras, atividades que obviamente que vão ajudar ele, mas imagina isso numa quantidade maçante. Você acha que aquela criança vai gostar? Então a gente tem que trazer até esse caderno de caligrafia para o lúdico. A gente tem que trazer aquele caderno de caligrafia para uma parte prazerosa dele executar aquela tarefa. Senão, ele vai se condicionar e vai entender que tudo que ele faz, a escrita dele é maçante, é dolorosa. Aquilo não é bacana. Ele vai reconhecer o processo de escrita como uma coisa que prejudica ele, não que dá asas para ele. Não que. Lembra que eu falei as funções da escrita? Que dá memorização, que tem função de informação, que tem função, sim, de regular a gente, que tem função de comunicação. Ele não vai conseguir entender aquilo. Ele vai simplesmente se distanciar da função da escrita. Então, mais alguns tipos de soluções que eu posso te dar para vocês é a adaptação do tipo de letra. Algumas crianças, infelizmente, elas não vão conseguir, elas não têm maturidade neurológica, neuropsicológica suficiente para fazer letras cursivas, certo? Então, a gente vai ter que usar a letra palito com elas. E, embora para executar esse tipo de letra seja um pouco mais lento, é a única possibilidade que elas têm, muitas vezes, sabe? Eu falei para vocês, olha só a quantidade de vetores, de sentidos que essa letra tem. Agora, imagina uma criança com dificuldade, certo? Psicomotores, e claro, aí eu estou falando de um público também que tem professores, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, crianças também têm dificuldade, tem comorbidades, né? Crianças têm dificuldades de deficiência intelectual, por exemplo. Então, isso não vai ser tão funcional usar a letra cursiva. Aí a gente vai começar a pensar mais na escrita como funcionalidade, e obviamente que a gente vai recorrer ao que é mais fácil para ela, para o que é mais aplicável, o que é mais funcional para ela, certo? Então, é interessante a gente também, essas crianças que têm dificuldade de organização, espaço temporal, a gente colocar marcas no canto do caderno, por exemplo. Então, separe aí algumas folhas de coloridas e marque esse caderno para ela entender que a escrita começa da esquerda para a direita, por exemplo, certo? Direcione essas crianças. É interessante que você também comece os mais simples, obviamente, certo? E por que não dissociar? Quer um exemplo? Vamos pegar a letra A? Letra A, diagonal, diagonal, fechei aqui com uma horizontal. Por que a gente não pode fazer isso, obviamente, de uma maneira lúdica, para que ela repita isoladamente isso? Que às vezes, muitas das vezes, a gente vai ver quem aplica o Denver,
é uma ferramenta que eu tenho de trabalho, um dia a gente pode separar um momento para a gente falar do Denver. Vai lá, ele risca uma reta horizontal. A criança consegue fazer um quadrado, a criança consegue fazer um círculo, a gente vai ver que ela vai vencendo etapas do desenvolvimento até ela conseguir maturidade suficiente para ela conseguir cruzar, por exemplo, uma reta sobre outra. Parece fácil para a gente, mas a gente vai apelar um pouco para a Gestalt e vai entender que aquilo não é nada simples, sabe? E até mesmo para ela perceber que aquilo não é nada simples, sabe? Enfim, a gente também tem que pegar aí, por exemplo, pegou a letra A, então vamos supor, é uma atividade de pintura. Aliás, a pintura que eu digo com lápis de escrever, é uma atividade de colorir. Então, vamos lá, tem uma árvorezinha para colorir. Olha, vamos colorir o corpo dessa árvore, vamos colorir com retas na diagonal, vamos lá. Bem espaçadas, outras hora curtas, horas espaçadas, vamos colorir desse jeito, vamos? Agora do outro lado, vamos lá? Agora na horizontal. Então a gente tem que trazer isso para o lúdico, não é caderno de caligrafia só que vai colocar aquilo. E, obviamente, você está vendo que eu estou regredindo o exercício. Depois sim que ele conseguir perceber esse todo, aí sim a gente parte para as letras, certo? Estou falando de uma maneira bem reduzida, bem simplória para vocês, mas eu tenho certeza que vocês estão se identificando muito com isso e vão aplicar isso também na sua prática diária. Bem, pessoal, obviamente que a gente tem que fazer sim uma adequação postural dessas crianças. Crianças, vamos pensar nas crianças que são sinistras, crianças canhotas também. Crianças que são canhotas precisam de adaptação. Muitas vezes, eu tenho clientes que chegaram para mim já adolescentes, por exemplo, que vieram de demanda dos colégios públicos, crianças que eu vou investigar lateralidade, mesmo adolescentes, obviamente que a gente já vê que ela tem dificuldades intelectuais pequenas, são médio inferiores, sabe? São bem medianas, são crianças que brincam, sorriem, cantam. Quando a gente vai fazer uma investigação mais detalhada dos aspectos psicomotores, a gente vê que, nossa, erraram na lateralidade dessas crianças, estimularam o lado ao contrário, estimularam a dominância cerebral inversa, cara. Então, muitas dessas crianças, imagine você aí começar a fazer tudo com o seu lado não dominante. Imagine você começar a escrever, escovar os dentes, se almoçar com a sua mão, quem é destro com a mão esquerda. Imagine isso. É isso que você, sem querer, você fez com uma criança, não você. É isso que algumas pessoas fazem com as crianças. E essa criança, obviamente, que ela vai especializar e aprimorar esse lado que não era dominante, porém ela nunca vai ser o Tiger Woods. Ela nunca vai ser o Tiger Woods, por exemplo. Poxa, você roubou o talento da criança, ela nasceu para ser destra, ela é dominante na destra, ela tem força, precisão, ela tem tudo na mão direita, no pé esquerdo, no pé direito, na mão direita, às vezes até no olho direito, porque a lateralidade vai muito mais além do que mão e pé. E aí você, às vezes, um pai, às vezes, muitos são até resistentes. Acredite, eu vejo isso. Tem pais que abominam pessoas que são canhotas. Ainda existe isso, gente. A gente tem que tomar cuidado com isso e orientar. Então você vai lá e coloca o lado dominante dela para predominar. E óbvio que ela não vai ser o Tiger Woods e ela nem vai ser um super escritor, porque você trocou a lateralidade dessa criança. Enfim, gente, vamos lá, então, adequar esse espaço, identificar essas crianças, adequar a postura dessas crianças, adequar essa mesa, essa carteira para esses canhotos. Vamos lá também adequar o tipo de lápis. Vamos sim utilizar alguns outros recursos, lápis mais grossos, certo? Adaptação. Para essas crianças que têm dificuldade motora, certo? Adaptar essa caneta, adaptar esse caderno, fazer algumas outras atividades que não são gráficas, tá? Como forma de expressão para essas crianças. Você vai pegar uma criança que está resistente às vezes. Você que é psicopedagogo, vou falar para você às vezes. Você, psicopedagogo, fonoaudiólogo, você vai chegar na sua clínica e vai encontrar uma criança, por exemplo, de 9 anos, que já teme o caderno e já teme o lápis. E você vai começar a fazer uma avaliação e você vê aquele olhar de medo dela, a amígdala da criança está clamando socorro, ela está totalmente fechada à aprendizagem já. Você tem que fazer uma avaliação, por exemplo, e você acha que se você começar a intervir com ela com, com lápis, caneta, borracha, papel, você acha que essa criança ela vai conseguir separar o seu ambiente clínico ali, que obviamente tem que ter uma característica bem. Ele tem que identificar aquele espaço clínico, você que é fonoaudiólogo, você que é psicopedagogo principalmente,
como um espaço acolhedor, como se fosse uma escola e não como se fosse uma clínica, tem que se entender como estudante, não como um paciente. Criança nunca é paciente, criança é um estudante, certo? Enfim, mas ali você tem que começar a trabalhar com ele atividades que tendem para o lúdico, mas que também trabalham a parte grafo-motora, que trabalham a percepção visual dele. E a gente vai pensar aí um pouco de pintura, esculturas, modelagem, e a gente pensa lá atrás, nas massinhas, lá na pré-escola. Por que criança usa massinha? Nossa, massinha é muito rico, gente. A massinha, massinha não é só modelagem para fortalecer a parte motora. Massinha é muito mais do que isso. Massinha é você identificar a conservação ou não de crianças. Massinha é você entender que, por exemplo, você consegue mudar a forma das coisas e ela não muda seu volume. Nossa, a massinha são cliques, starts construtivistas, quem é construtivista vai gostar. A massinha são starts na criança construtivistas de tarefas neuropsicológicas, praticamente, só que ela se autodescobre. Obviamente que você, que é um profissional padrão ouro, não vai deixar a criança se desenvolver sozinha, você vai querer mediar, né? Então você vai se influenciar ali, vai colocar você no meio e você vai pegar de novo aquela atividade que antes, por hora, outros profissionais achariam que era só motora, que é uma atividade motora, e você vai começar a utilizar aquela massinha para criar simbolização, você vai começar a criar aquela massinha para fazer estimulações neuropsicológicas, reabilitação cognitiva, às vezes, por exemplo, infantil, com aquela massinha, que você é um profissional classe A, você não é um profissional comum, porque você está aqui nessa palestra, é porque você é diferenciado. Enfim, só para a gente finalizar, às vezes a gente vai pegar, por exemplo, crianças que rasuram todo o caderno, infelizmente, e a gente vai dar a oportunidade dele reescrever aquilo e colocar numa folha anexa para ele não tem que se frustrar. A aprendizagem tem que ser bonita, a aprendizagem tem que ser apaixonante para a criança, sabe? E obviamente que os professores precisam se organizar para dar esse material para ser copiado, ditado, sabe? Que é ditado ou copiado em sala de aula, ou no término da aula, ou em casa. Ele precisa disso, ele precisa se organizar para organizar essa criança. Então, pessoal, só para fechar tudo isso que a gente falou de desgrafia, principalmente, de habilidades psicomotoras, nossa, que riqueza, que maravilha. Eu tenho certeza que o olhar de vocês agora está totalmente diferenciado. Muitas crianças que vocês achavam que eram atípicas, que às vezes eram só esquisitas. Nossa, aquela criança está estranha. O professor fala muito isso, né? Estranha, ela se movimenta estranho, tem um movimento pesado, tem um movimento esquisito. E a gente vai começar a identificar que aquele esquisito tem uma justificativa na neurociência, tem uma justificativa na psicomotricidade. Às vezes essa incoordenação, às vezes essa dificuldade de coordenação motora já está prenunciando aí, sim, transtorno psicomotor. Está prenunciando, sim, sinais de disgrafia também. Então, eu fiquei muito feliz de estar aqui compartilhando essa aula com vocês. Eu gosto muito de estar com vocês. Na última live lá do Conaped, a gente conseguiu atingir 4.500 pessoas, né? Foi muito bacana. O congresso atingiu 4.500 pessoas. 1.000 pessoas responderam positivamente ao e-mail que a gente enviou dessa live. Fico muito feliz pelo carinho de vocês. As pessoas que vieram do congresso do Conaped, as pessoas que também as lives que eu estou enviando, e o material até que eu coloco, o material informal que eu coloco na minha própria página pessoal, as pessoas têm gostado muito, muito compartilhamento, muitas curtidas, e eu agradeço demais vocês por esse carinho, porque é muito, muito legal, muito especial ser reconhecido por vocês, porque, sinceramente, eu parei minha vida para poder ajudar vocês, literalmente. Eu estou com esse projeto. Por que eu estou falando que eu parei literalmente minha vida para estar com vocês? Porque eu atendia em 4 clínicas, certo? E agora eu atendo só em 2 prefeituras, porque eu decidi transmitir meu conhecimento para as pessoas, para os professores, para os fonoaudiólogos, para os psicopedagogos, de maneira online e presencial, obviamente, nas palestras, nas consultorias também escolares, mas eu decidi ser um disseminador.
Eu decidi que eu queria transformar, claro, as crianças, mas eu queria transformar também a vida dos profissionais, porque é muito triste você olhar profissionais que querem muito aprender, que querem muito devorar, que querem muito conhecer e às vezes não têm oportunidades de estar diante daquele conhecimento, justamente nem porque ela não gosta de aprender ou porque ela não se capacita, não. Às vezes porque o próprio amigo é desmotivador, às vezes porque o próprio sistema é desmotivador. E aquele profissional esquece o sentido do porquê que ele fez aquela graduação de pedagogia, de fonoaudiologia, e perde aquele brilho no olhar dele para a profissão. E eu, missões, além de transformar as crianças, por isso que eu sempre foco na criança, eu quero transformar as crianças, eu sou do grupo de pesquisa Maternidade e Saúde da Criança, Saúde da Mulher, da UF, e o meu olhar para a criança é sim da criança como um agente transformador, sim, desse universo, e eu deposito toda a esperança nela, mas eu sei também que eu vou conseguir atingir essa criança, não eu simplesmente atendendo na minha clínica, eu vou conseguir atingir muito mais crianças fazendo o que eu estou fazendo, visitando inúmeras escolas, conseguindo dar esses cursos online, começando a me organizar a minha agenda para conseguir criar, sim, vários cursos. E é isso que eu vou falar com vocês agora, porque muitos já estão inscritos, se eu não me engano, são 56 inscritos. Se eu não me engano, são 56 inscritos. 56 inscritos já no pré-lançamento. Eu vim convidar para vocês para o primeiro workshop de psicomotricidade e neurociências, para que você que tem afinidade com a psicomotricidade, que tem afinidade com a neurociência, adentrar ainda mais nesse mundo, eu tenho certeza que você vai ver coisas novas, vai ver diferente. Quem assistiu minha palestra no Conaped das 12 atividades psicomotoras e neuropsicológicas conseguiu pegar esse feeling. Vocês podem observar que não é copy de livro, são atividades que foram criadas por mim. E, obviamente, lembra que eu conversei com vocês no Conaped, atividades, eu tinha falado para vocês que vocês precisavam conhecer um pouco mais do porquê daquelas coisas. Quando eu entro dentro de processos mentais, dentro da própria atividade psicomotora, eu entro dentro de processos mentais, começo a atingir níveis de atenção sustentada, atenção sustentada alternada de crianças, começo a pegar memória de trabalho ou memória de longo prazo de crianças, começo a pegar habilidade de visoconstrução das crianças, começo a pegar funções executivas da criança, ou seja, regular esse cérebro a metas, e isso tudo usando atividades psicomotoras. Então, é um material realmente muito rico que ainda não tem na literatura. Esse material, ele foi desenvolvido por mim ao longo desses quase 10 anos, de 8 anos de trabalho dentro dessas clínicas de reabilitação. Passam por mim centenas de crianças dentro da prefeitura de Paraguai do Sul e Areal, por exemplo. Então, eu digo que eu aprendi muito com elas, porque é a lei dos números, né? Quanto mais a gente atende, mais a gente aprende. Então, você, professor aí também em sala de aula, tenho certeza que você tem um olhar muito rico, porque são milhares de crianças que já passaram na mão de vocês, certo? E eu quero estar com vocês, eu quero que vocês contem comigo nesse processo de aprendizagem, e aí eu espero vocês nesse primeiro workshop de neurociências, tá bem? Óbvio, psicomotricidade e neurociências. Você vai conseguir entender um pouquinho o que é psicomotricidade, você vai conseguir entender os esquemas, os principais esquemas da psicomotricidade, como, por exemplo, imagem corporal, que eu falei com vocês, lateralidade, dentre outros, equilíbrio, etc. Enfim, vai entender um pouco desses processos mentais que eu acabei de citar para vocês e vai conseguir essa criança de uma maneira muito mais abrangente por diversos canais sensoriais, integrando sim essa criança. Você que é fonoaudiólogo, por exemplo, você vai fazer uma atividade de consciência fonológica, vai fazer uma atividade de processamento auditivo e vai conseguir utilizar a atividade psicomotora para te dar um suporte. Você, por exemplo, que é psicopedagogo, tem que trabalhar algumas atividades, o próprio conteúdo ou como se aprende, você vai conseguir fazer um suporte e colocar atividades de atenção, de memória de trabalho dentro de como a criança executa o próprio conteúdo escolar. Você aí que é profissional, por exemplo, que trabalha com educação especial, você vai conseguir fazer uma adaptação de atividades das crianças, só que nessa adaptação você não simplesmente adaptou ao nível de maturação intelectual dela, mas você também escolheu
escolher uma coisa muito boa. Você passou por um nível voluntário, né, de aprendizagem. Você vai escolher qual habilidade neuropsicológica que você quer atirar ali. Não é tiro no escuro. Então, a gente vai ver muito mais além do que educação psicomotora, que a gente vê muito. Educação psicomotora é aquela coisa dispersa, que as crianças precisam de vivência e ninguém aprende sem vivência. Então, a gente acaba reduzindo sempre a psicomotricidade, a educação psicomotora, e a gente consegue sim, sem tirar a espontaneidade dessas crianças, consegue sim atingi-las de maneira muito mais rica e abrangente. Até porque, como eu falei, eu tenho crianças que estão na minha clínica, tem 12, adolescentes têm 12, 14 anos, vou fazer uma observação psicomotora e vieram com queixas de aprendizagem, de linguagem, obviamente, porém vou fazer, e elas têm dificuldade de lateralidade, elas têm dificuldade de imagem corporal, gente, com 12 anos de idade. Crianças carentes, crianças que sofreram abuso, de um coletivo muito, muito, como posso dizer, específico, sabe? São inúmeros casos muito distintos. Enfim, dislexia, que vai ter dificuldades, por exemplo, na lateralidade, organização espacial, temporal. Tudo você vai conseguir captar a partir dessas 3 aulas que eu vou dar nesse primeiro workshop. E eu conto com a presença de vocês, tá bem? E será que o Roy está aí? Roy! Opa, tô aqui sim. Beleza, Roy! Nossa, fiquei Tá me feliz ouvindo? demais. Você sabe que eu adoro falar, eu adoro Ah, conversar, com né? certeza. Eu percebi. Muito bacana, sabe por quê? É Então, muito algumas bacana que pessoas. esses profissionais me procuram na rede social e a gente fica conversando. Na medida do possível, eu respondo todo mundo. As pessoas sabem disso. No Conaped eu vou te falar que eu passei um sufoco grande, porque eram, se eu não me engano, foram 250 e poucas mensagens, não sei, eu fui respondendo uma a uma. Obviamente que eu não consegui fazer isso num dia só, mas eu consegui, respondi todos, criei interações, algumas pessoas já me chamaram para dar cursos, palestras, estou agendando todos esses cursos para o segundo semestre. E Roy, conta para eles desse primeiro workshop. Não entendi? Pode repetir? Picotou. O workshop, coloca aí na tela, vamos conversar com eles. Eu botei ali agora, debaixo do vídeo aqui na tela lá do Conaped Live, tem um botãozinho aqui escrito clique aqui para participar. Você pode clicar nesse botãozinho aí, você vai ser redirecionado direto para a página lá do Instituto Infam, onde vai ter um videozinho com o Jonathan explicando como é que vai funcionar esse congresso, né? E também nessa página você vai poder ver o que você vai ver nesse workshop. Lá vai conter lá tudo certinho, todo o assunto que você vai ver dentro desse workshop, né? Ele vai falar um pouquinho, então, sobre o Jonathan também. E isso tudo aí que você vai ver, você pode, Jonathan, pode dizer para a gente quanto é que custa isso daí? Beleza, Roy, é muito interessante. Para que serve um workshop? O workshop leva a gente para action, Roy. O workshop é o seguinte: o workshop é um lugar onde você explora brevemente um assunto com uma riqueza muito grande para que as pessoas consigam trazer aquilo para a realidade delas clínica ou a realidade dela profissional. Então, muitas pessoas às vezes ficam em busca de carga horária, por exemplo, e na verdade não é muito assim que funciona. Você sabe aí, a maioria das pessoas que me acompanham são especialistas e fizeram 120 a 360 horas de curso e muitas pessoas saem da especialização sem saber nada. Infelizmente, a realidade é essa. E às vezes um cursinho breve, às vezes um workshop que vai te dar aquela luz para você conseguir ir para action, para você conseguir realizar. Então, é muito interessante. Eu dividi esse workshop em 3 aulas, e nessa primeira aula a gente vai aprender um pouco sobre o que é psicomotricidade, como que essa psicomotricidade, quais são os benefícios da psicomotricidade, quais são os esquemas, né, da psicomotricidade, e eu vou falar isso com detalhe, e depois a gente vai falar um pouco dos processos mentais, certo? Vou falar de memória, vou falar de atenção, vou falar de habilidades neuropsicológicas, vou falar de funções executivas, vou falar também de visoconstrução. Então, é um workshop bem rico, muito rico, e também, obviamente, que eu quero trazer vocês para action, vou falar um pouquinho de reabilitação neuropsicológica, eu vou trazer um pouquinho para vocês como vocês podem aplicar essa psicomotricidade em neurociências, não na clínica apenas, mas também em atividades em grupos,
na escola, você que é professor, ou você que tem espaços de recurso escolar, trazer mais dinamismo para o seu projeto, certo? E aí as crianças, obviamente, vão ficar encantadas, as crianças vão conseguir render mais, que vai ser o Roy. A grande diferença é o seguinte, tem um profissional que atira certeiro na dificuldade da criança e consegue, sim, trazer evolução clínica, e tem um profissional que só atira, entendeu? Então, o só atirar não faz parte de mim, não faz parte de um profissional que eu quero comigo e assistindo. Eu gosto dos profissionais que, sim, querem fazer coisas específicas. Então, uma coisa que leva a gente ao sucesso, tanto sucesso terapêutico quanto sucesso profissional, é ter foco. Então, a terapia precisa ter foco. Então, você na escola precisa ter foco. Então, obviamente, que às vezes vai precisar de você integrar mais profissionais para você conseguir deixar rico o seu trabalho. Mas com esse workshop, você vai ter uma luz do que sim é a psicomotricidade e vai entender um pouco desses processos mentais para você conseguir começar a fazer associações, trabalho, você conseguir uma palavra muito linda, improvisar. Porque, Roy, você não precisa, por exemplo, de ter recursos fantásticos, maravilhosos, treinamentos cognitivos, por exemplo, que custam centenas de reais online para você conseguir estimular habilidades neuropsicológicas de crianças, não. Você só precisa, sabe do quê? Do seu conhecimento, de você entender o meio que te cerca para você utilizar ferramentas, criar maneiras lúdicas e certeiras, precisas de trabalhar as dificuldades que você identificou que são necessárias naquela criança, certo? Então, Roy, sobre o valor desse workshop, o que acontece? Como sempre, as palestras e os cursos são muito caros, sabe? E eu resolvi fazer uma coisa diferente, sabe? Palestras e cursos são muito caros, sem contar que curso de psicomotricidade e sem contar que curso de neurociências, então é mais difícil ainda de você encontrar, certo? Então é uma escassez muito grande desses cursos, e quando tem, é uma nota, certo? Quando tem é R$ 1.000 e tal, é daí para cima, certo? Então eu resolvi fazer um preço acessível, certo? Porque justamente, como eu falei, o meu objetivo é transformar os profissionais para que eles transformem o maior número de crianças possíveis. E como é um quantitativo muito grande, eu consigo sim reduzir esse preço por um preço justo, certo? E esse preço, ele pode ser dividido e o valor, ele vai sair por menos que um almoço, Roy, por mês. Esse valor é de 10 vezes de R$ 19,70, certo? E apenas isso, certo? 10 vezes de R$ 19,70. Então, se você gostou dessa palestra, se você gostou das outras palestras do Conaped, se você assistiu alguma palestra minha presencial, e você gosta da minha didática, por exemplo, você gosta do que você aprende, óbvio que você vai poder depois você vai poder me mandar um e-mail e ter suas perguntas respondidas por mim. Então participe. Nossa, eu faço questão de estar com você lá, certo? Eu quero muito contar com vocês, com a presença de vocês. E, obviamente, você tem muito profissional aqui, muitos especialistas aqui. E esse workshop é tanto para o especialista quanto para o acadêmico. Você não precisa ser especialista em neurociência para fazer esse curso, não. Você, mesmo sendo um graduando, por exemplo, em pedagogia, psicologia, etc., você pode realizar esse curso sim, você vai ter uma boa compreensão, assim como ele agrega para quem é especialista. Muitos neuropsicopedagogos precisam de muito conteúdo, certo? Ainda é muito novo a neuropsicopedagogia, então a gente precisa de conteúdo, a gente precisa pegar esse suporte da neuropsicologia, pegar esse suporte da neurociência, certo? Conseguir agregar. E aí é isso, Roy. Pô, Eu legal. espero todos. Quem quiser participar, o link está aqui embaixo, Roy. Quem quiser participar, só clicar nesse botão e você já vai entrar. Uma Tá? observação também, serão 3 aulas, né, que você vai fazer. Todas essas aulas serão gravadas e disponibilizadas na área de membros lá para você assistir quando você quiser, tá? Verdade, vão ficar disponibilizadas, se não me engano, 1 ano, né, Roy? Não, vai ser disponibilizado ali o tempo que quiser. Ah, então tá bom, melhor ainda. E outra coisa, não vou falar, mas depois a gente vai ter um bônus, né? Quem participar vai ter um bônus. Com certeza, sempre tem algo a mais aí que a gente pode fornecer, né? Então, Roy, eu vou ver aqui uma coisa.
Uma dúvida muito grande que as pessoas têm, por exemplo, com relação à psicomotricidade, é o seguinte: algumas pessoas, às vezes professores principalmente, um grande erro deles é que eles querem trabalhar alguns tipos de conceitos que precisam ser trabalhados no corpo, trabalhar isso no caderno. E isso está completamente errado. A gente precisa vivenciar as coisas de dentro para fora, falando assim: o corpo, o cérebro, primeiro vivencia para depois a gente transpor, certo? Então, por exemplo, professores que trabalham conceitos de dentro e fora, às vezes com colagem, eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo fazem isso às vezes e não tem. Eu não estou falando que você esteja errado, depende do nível da criança, obviamente, mas eu estou querendo te alertar que muitas das vezes, se você quiser trabalhar conceito de dentro e fora, você poderia, por exemplo, usar atividades psicomotoras, que elas vivenciariam que é estar dentro de algo, vivenciariam estar fora de algo, que é estar em cima, que é estar embaixo de algo. E depois que ela vivenciar esse processo no corpo dela, ela vai transportar isso para a escrita, certo? Bem, com relação à lateralidade, as pessoas querem saber também, elas querem saber sobre como a gente descobre se a criança é ambidestra, ou se é destra, ou se é sinistra, etc. E é engraçado que as observações psicomotoras são muito simples, óbvio. Primeiro que é para criança, e segundo que é uma vivência que você tem que tentar captar. Então, como é que você pode observar a lateralidade dessa criança? Peça para que ela, por exemplo, vamos começar pela lateralidade da mão, por exemplo. Peça para que ela lance uma bola para você, por exemplo, né? E sempre tente colocar no meio para que ela faça essa própria escolha. E eu, obviamente, eu gosto também, além da própria escolha, eu dou a outra mãozinha para ver se realmente ela não tem precisão na outra, sabe? Porque a gente também tem crianças ambidestras. Enfim, depois que você viu essa lateralidade na mão, você vai ver no pé. Como é que a gente vê no pé? Chutando, saltitando, pulando com uma perna só. Veja qual é o lado que ela tem mais equilíbrio, qual é o lado que ela tem mais força, certo? E até mesmo o olho, gente. O olho a gente pode pegar, tipo, tem gente que tem lunetinha, a gente consegue encontrar naquelas lojas de R$ 1,99, né? Lunetinhas, ou aquelas máquinas fotográficas de brinquedo, ou até mesmo pegar um papel, fazer um furo no papel e pedir para ela olhar, sei lá, uma fechadura, um quadro, e ela vai escolher, obviamente, o olho. Olha só, escolheu o olho esquerdo, por exemplo. E é engraçado que o fonoaudiólogo entende muito bem disso, mas até mesmo a nossa mastigação tem lateralidade. Tem pessoas que têm predominância de mastigação por um lado e não pelo outro. Então, enfim, lateralidade, ela fala um pouco sobre a nossa dominância cerebral, nossa dominância hemisférica, certo? E ela é sempre contralateral. Se você é dominante, se você é destro, obviamente o seu lado esquerdo está comandando, quem é sinistro, o lado direito do hemisfério direito que está comandando, beleza? Existe sim casos de crianças ambidestras, certo? E se realmente ela for ambidestra, obviamente que ela vai conseguir se desenvolver bem nas atividades, certo? Ela não vai ter dificuldades, mas o grande e maior problema não são crianças ambidestras. O grande e maior problema são crianças que têm a sua dominância, a sua lateralidade trocada, na marra, entendeu? O meio ambiente fez com que elas trocassem essa lateralidade. Isso daí é extremamente nocivo. E é muito engraçado também que a gente vai encontrar, por exemplo, quer ver um achado que pode mostrar predisposição para dificuldades, por exemplo, como dislexia ou outras dificuldades de aprendizagem? Não, a dominância, por exemplo, a dominância perna direita, olho esquerdo e mão direita. Ou então, mão direita, perna esquerda, olho direito. Essa troca, esse cruzamento, isso sim pode ser um sinal, porque a gente vê na literatura que na dislexia algumas crianças têm essa lateralidade cruzada, certo? Não tem essa dominância específica para um hemisfério cerebral. Isso sim pode corroborar para processos assim, de dislexia também. Quem é ambidestro, obviamente que a gente vai ter que investigar. Eu dei aí para vocês a ferramenta para vocês investigarem, por exemplo, se realmente essa criança é ambidestra. Você vai testar isso em tudo: dominância, lateralidade, na mão, no pé, no olho. Obviamente que a gente tem lateralidade até mesmo na audição.
A minha, por exemplo, a minha audição esquerda, o meu ouvido esquerdo e meu olho esquerdo, eles são dominantes, por exemplo, certo? Mas aí vão entrar outros problemas. O óculos não está aqui à toa, né, gente? Beleza? E a gente não pode confundir também isso, né? Tem algumas dificuldades nas dificuldades sensoriais, né? E não exatamente dificuldades em especializar os hemisférios cerebrais. Lembra que eu falei do engatinhar lá no começo? O que a gente faz do engatinhar, certo? Aquela marcha que a gente treina, isso aí tudo vai ajudar a gente a fazer essa especialização cerebral, colocar aquela dominância específica para isso, certo? Ô, Roy, Pode falar. pessoal, beleza, Roy? E aí, rapaz? Poxa, fiquei muito feliz, cara, com você aqui também, cara. Eu gosto muito dessa parceria. Eu fico muito Já, feliz. já temos uma Nessa inscrita aí, a Suzy Mary já se inscreveu. pois, Obrigado, Suzy. ah, que maravilha. É muito interessante. Fico feliz com a sua presença. Qual é o nome dela? A Suzy Mary. Ziméria, fico feliz com a sua presença, tá? Vai ser de muito bom Vai ser grado. algo de muito valor. Ziméria é o que? Ela é professora, ela é psicopedagoga. Gostaria de conhecer essas pessoas também. A gente tem 50, agora tem 57 inscritos, né? Sim, sim. Queria conhecer muito essas pessoas. Ah, com certeza. Vai ser de muita valia Ô, aí Roy, esse conteúdo aí que você vai transmitir. ô, Roy, Pode falar. ô, Roy, a gente teve muitas perguntas e não dá tempo de responder todas aqui. A gente às vezes poderia até, eu não vou me comprometer, mas se a gente conseguir, chegar aqui domingo e fazer uma livezinha curta para responder essas perguntas. O que você acha? Ah, com certeza, seria ótimo. Beleza? Que aí eu acho que a gente vai ajudar Vou muito marcar uma mais. data aí. Então, pessoal, entenderam por que a psicomotricidade vai contribuir com vocês na sala de aula? E é muito interessante, Roy, que a psicomotricidade ela não contribui apenas para a criança. A psicomotricidade, você que entrou no link, você vê que ela contribui para o crescimento profissional. Primeiro, que todo mundo sabe que a criança, você colocou lápis e caderno para a criança, muitas crianças já estão resistentes, muitas crianças já estão apáticas ao processo de leitura e escrita, e a primeira coisa que elas fazem é, e uma criança que não está preparada pelo afeto, uma criança que não está neurologicamente aberta à aprendizagem, obviamente que ela retém muito menos informação. A gente sabe a importância do sistema límbico para a memória. Então, você acha que uma criança que, depois que você expõe seu conteúdo, que ficou chato, porque é um conteúdo metódico, é um conteúdo que é ali papel, caneta, papel e caneta, e aí, de repente, esse conteúdo chato, que essa amígdala dessa criança já tem até medo. Eu pego criança que tem medo do processo de aprendizagem, literalmente, que eu encaminho um psicólogo, falo, olha, essa criança está com medo de escrever. Você vê como é que ela reage quando você pede, às vezes, olha, vamos fazer um ditado, e a criança, tipo, aquele olhar de confirmação, tipo, será que eu escrevi certo? Isso quando verbaliza, né? Professor, me chama de professor. Será que eu escrevi certo? Mas não, aqui não tem erro, pode escrever à vontade, tentando, sabe? Porque é uma avaliação, óbvio. Pode escrever à vontade, a gente não trabalha com erro e tal. Enfim, agora imagina você, professor, que os alunos estão rindo, esperando, desesperados, porque você vai fazer uma atividade psicomotora antes de começar a aula. E agora eu vou te explicar com a neurociências o que você vai fazer com essa criança aqui, com a psicomotricidade. A gente já sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, eles já fazem isso, atividades motoras previamente antes de atividades. Isso eu nem estou falando das nossas super estratégias, estou falando de atividade física. E, obviamente que atividade psicomotora, você vai movimentar o corpo, é uma atividade física. Enfim, atividades físicas antes, por exemplo, de atividades que são, por exemplo, a matemática, que são atividades que exigem raciocínio lógico, por exemplo, dedutivo ou indutivo, você consegue transferir aquela sua energia motivacional, você consegue transferir aquele bem-estar. Obviamente que você vai entrar aí em processo de maior circulação, você vai entrar no processo de maior oxigenação cerebral e você vai transferir aquela atividade psicomotora para a atividade posterior. Então, a gente já pode ver em estudos que, por exemplo, escolas que adaptaram o seu método de ensino e utilizaram atividades psicomotoras, ou mesmo a própria educação física, previamente antes de atividades que são um pouco mais difíceis com relação a rendimento acadêmico, como a matemática, conseguiram aumentar
aumentar o rendimento acadêmico. Então, por exemplo, vocês vão aprender, mas eu vou dar uma prévia aqui, em cursos até posteriores, que a gente vai, às vezes, pegar uma sala de aula, que tem uma aula, por exemplo, vamos botar assim, 60 minutos, coloca 60 minutos. 60 minutos, e a gente vai entender como a gente pode categorizar, especializar aquela aula, por exemplo, é uma coisa muito nobre, especializar para que a criança capte mais. Especializar etapas. Então, por exemplo, a primeira etapa é uma etapa que regula funções executivas, que é a etapa de apresentação do conteúdo. Você vai mostrar o que vamos aprender aqui na sala de aula hoje, crianças. E você vai deixar aquilo exposto para que as crianças, que, principalmente as que têm comportamento agitado, consigam se regular o cérebro dela a metas assim, e conseguir dar uma acalmia até para elas, porque elas diminuem a ansiedade, porque elas já têm antecipado o que elas vão fazer. Você já sentou num congresso onde você teve que olhar aquele palestrante monótono, chato, e aquele palestrante começava a passar slide, e você começava a ficar desesperado, com fome, coffee break chegando, e você desesperado já parou de prestar atenção, já começou a olhar o seu celular. Por quê, gente? Porque ele não regulou seu cérebro a metas. Se ele falasse assim para você, olá pessoal, por exemplo, olá pessoal, meu nome é Jonathan Bandeira, sou fonoaudiólogo, sou apaixonado e conhecia a neurociência da aprendizagem, conhecia a psicopedagogia, conhecia a psicomotricidade, que são especialidades minhas, e agora eu vou falar uma palestra. O que vamos aprender aqui hoje é psicomotricidade, o que a gente vai aprender aqui hoje são processos mentais, que a gente vai aprender aqui. E aí, dentro daquilo, eu vou falar até, cito, ó, a gente vai trabalhar aqui, ó, são 60 minutos de aula, e nesses 60 minutos de aula eu vou passar para vocês dentro de 10 slides, por exemplo. Só o fato daquele cara antecipar isso, aquele profissional antecipar isso, nossa, você já diminuiu sua ansiedade, você conseguiu regular seu cérebro a uma meta, micrometas, né, que você sabe que são 10 slides, conseguiu aumentar sua atenção, e isso daí você, professor, você pode também fazer, você pode descobrir, depois que você descobrir o que são funções executivas, que eu vou explicar, obviamente, nesse workshop. Muito bacana isso, cara, muito legal. A gente vê, a neurociência é tão complexa, mas ela é complexa, ela é complexa no input, né? Ela é complexa para entrar, porque quando você vai entrar, você vê palavras como giro do símbolo, homúnculo, enfim, você vê palavras complexas, nossa, neurociência não é para mim, é muito difícil. Agora no output, quando sai, tudo que sai é neurociência, né? Arte. Eu gosto de falar da arte, gosto de falar da música, gosto de falar da psicomotricidade, que é o que, para mim, são os grandes, vamos colocar assim, o grande estado da arte da neurociência com relação à aprendizagem, certo? Se você conseguir mesclar arte, música e psicomotricidade dentro dessa rotina de aula ou clínica, você vai ser um profissional fantástico. E, obviamente, que a gente está falando de profissionais aqui, que eu conheço, que profissionais que têm clínicas, profissionais que têm reforço escolar, profissionais que querem, obviamente, aumentar o quantitativo de clientes, a quantidade de recomendações dentro desse trabalho é muito grande. Primeiro que você começa a trabalhar no coletivo, então você consegue cobrar um pouco menos e ganhar mais pelo quantitativo também, né? E segundo que, nossa, as mães ficam super satisfeitas porque veem o filho tendo prazer naquela atividade, e obviamente que você é um profissional classe A, você não é um profissional normal. Se você não tivesse, é obviamente que se você não tivesse aqui até agora, é porque você está muito, muito, muito consciente da importância que isso tem para você. Entende? Então, como você é um profissional classe A, você sabe que aquela mãe vai fazer aquele super encaminhamento de outras crianças para você. Você que é profissional, fonoaudiólogo, psicólogo, vão ter professores que vão ser orientados por vocês, que vão estar encaminhando para vocês inúmeras crianças. Então, o que eu quero fazer para vocês é mover vocês, mas eu quero mover não só no conhecimento, mas eu quero mover na motivação. Vocês vão observar que eu sempre empurro vocês, eu quero que vocês sim, eu quero que vocês se libertem, eu quero que vocês parem desse pensamento rígido. Ah, amanhã tem greve, porque sei lá o quê, tem gente pensando em aposentadoria, vamos viver. Então, eu quero que vocês quebrem esse pensamento rígido e eu quero que vocês evoluam, eu quero que vocês partam para a ação. Tem muitas pessoas aí que estão pensando em montar um consultório e ainda não montou porque estão pensando em crise e o número e a crescente de crianças que têm dificuldade de leitura e escrita, crescente de crianças que têm reprovação, por exemplo, nos primeiros anos, se eu não me engano, são 150 mil crianças que estão reprovadas nos primeiros anos,
Cara, é inúmero, é muito grande, é muito grande. Então você tem campo. É muito interessante falar para vocês também, principalmente para quem tem clínica também, e você que é professor, você que é profissional, a crescente da educação. Você sabe o que acontece num país que tem crise? Um país que tem crise, que é o nosso caso, quando a crise aumenta, as pessoas acham que os empreendimentos vão cair. Isso é verdade para algumas coisas, mas quando a crise aumenta, a necessidade de se capacitar, de ser melhor, é muito maior. Então, isso serve para você agora entrar aqui nesse link, se capacitar para você se destacar, porque tem mais concorrentes, obviamente, no mercado de trabalho que você, mas também serve para você entender que tem muito mais mães preocupadas em dar educação para os filhos hoje do que há 10 anos atrás. Então, a crise é relativa para a área de educação. Então, a crise existe sim, mas com relação ao número de crianças, a gente sabe que as crianças estão sobrevivendo muito mais no parto por causa das organizações, por causa da OBS, certo? Por causa das leis que tentam auxiliar, sim, a saúde desse neonato. Então, essas crianças que morriam há 30 anos atrás, hoje em dia essas crianças sobrevivem, e essas crianças estão, graças a Deus, nas escolas, aprendendo. E essas crianças que vão ter dificuldade de aprendizagem, essas crianças que vocês vão ter que dar o apoio para elas. Então, para você tem muito campo. Então, é por isso que eu fiz esse workshop e eu fiz um preço simbólico, custa 10 vezes R$19,70, para que você tenha a oportunidade de fazer e não tenha desculpa de falar que não tem dinheiro, porque, sinceramente, se você não acha, se você achar que você não consegue, por mês, conseguir monetizar mais que R$19,70, nossa, sinceramente, mas eu tenho certeza que não é você, mas sinceramente, eu acho que é um profissional que nem teria maturidade, né? Porque, poxa, se você for fazer um lanche na rua, você vai gastar muito mais que isso. Então, uma vez por mês, R$19,70 para o seu crescimento profissional, acho que vale muito a pena para você e para as crianças que vocês também atuam, tá bem? Recomendem seus amigos, tá? Linkem seus amigos, tá? E eu vou tentar, estarei em Juiz de Fora, então eu não tenho certeza, mas eu vou tentar, ainda que seja uma transmissão via meu Skype, certo? Onde eu estiver. Enfim, mas eu vou tentar de lá, sim, responder. Vocês vão receber um e-mail do Roy de confirmação. Eu vou observar aqui minha agenda para a gente responder inúmeras dúvidas que vocês tiveram aqui domingo à noite. E aí eu já vou até deixar um horário predestinado aqui. Ô, Roy, faz antes do Fantástico, né? Porque esse pessoal deve gostar do Fantástico. Com certeza, a gente pode já ir encerrando por aqui. Já temos também a Marina em Montenegro como aluna também, que ela entrou. Marina, seja bem-vinda, tá? Ela falou que tem um Super comentário bem legal aqui. Queria escutá-lo por toda a vida, aprender muito. Quanta sabedoria e generosidade em transmitir. Legal, né? Muito obrigado. Eu vejo você. Muito prazer em conhecer. E é muito legal, Roy, porque eu tento ao máximo criar uma proximidade muito grande com os profissionais e, obviamente, que eu aprendo muito, muito com eles. São profissionais muito sábios. A gente sabe que a aprendizagem, ela provém de experienciação, de vivência. Então, eu tenho certeza que, por exemplo, tem profissionais, por exemplo, que trabalham em APAES, por exemplo, tem um conhecimento muito grande em atividades para crianças com deficiências intelectuais. Tem professores que têm uma vivência muito grande dentro de sala de aula, tem muito a contribuir, sabe? E esse crescimento é muito rico. E eu passo o meu conhecimento dentro das policlínicas que eu trabalho, dentro das atividades que eu elaborei, para que eu consiga enriquecer todo esse contexto psicopedagógico, contexto educacional e clínico, né? Muitos foram audiólogos também. A gente tem também professores de educação infantil. Como eu queria vocês aqui, muitíssimo importante. Muitas vezes, olha só, oh, Roy, Pode falar. sabe o que acontece com um professor de educação infantil? Sabe o que acontece com um psicopedagogo? Até mesmo com um fonoaudiólogo? Desvalorização profissional. O profissional da educação infantil é desvalorizado, o fonoaudiólogo, o psicopedagogo é desvalorizado, sabe por quê? Porque o médico, às vezes, não é que ele saiba mais. O médico não sabe mais que você, não, tá?
vocês sabem igual. O médico sabe, você sabe, cada profissão tem, cada um no seu quadrado. Cada profissão é complementar, é multidisciplinaridade. Muitas vezes eu ajudo os médicos, certo? Para construir um diagnóstico. Às vezes diagnósticos diferenciados, como transtorno positivo desafiador, que obviamente que eu estou em contato com essa criança, eu consigo enxergar algumas coisas que em 30 minutos o médico não vai conseguir observar. Então, eu preciso fazer esse desenho para eles. Então, o que eu vou falar? Muitos profissionais são desvalorizados porque eles têm até conhecimento, mas eles não sabem externalizar o conhecimento deles. É como se fosse uma criança que vive do desejo, que ela consegue sim se regular, mas a criança não consegue explicar o que ela quer, o que ela sente. Então, às vezes, a gente está fazendo atividades com muito carinho, sim, para as nossas crianças, fazendo atividades extremamente ricas para as nossas crianças, mas quando vem o pai abordar a gente, o que você está fazendo com o meu filho? Ah, estou brincando de massinha. E o pai já regala aquele olho, poxa, estou pagando R$ 100 a consulta do fonoaudiólogo, do psicólogo, do psicopedagogo, para ele brincar de massinha. Uma educação infantil, nossa, meu filho só brinca. E aí você vai ter maturidade suficiente para usar a neurociência para explicar esses pais, explicar o que é neuroplasticidade para esses pais, explicar o que é estimulação que você está fazendo com essas crianças, o que isso é muito melhor do que qualquer medicamento. Você explicar, às vezes, que você está fazendo uma tarefa cognitiva complexa, certo? E que ele acha que às vezes é só uma brincadeira. E que não é uma brincadeira. A gente tem que entender também, a gente que usa recurso lúdico na clínica, a gente também tem que começar a entender que a criança precisa ser mediada com regras que você vai estabelecer. E muitas vezes a regra que você precisa utilizar para que ela desenvolva habilidades neuropsicológicas específicas, por exemplo, a atenção, são regras distintas de uma regra específica daquele jogo. Então, por exemplo, um jogo de dama. Jogo de dama estimula raciocínio indutivo, raciocínio dedutivo? Estimula. Posso utilizar de outro jeito? Posso. Então, eu sei qual atividade que eu quero utilizar, eu vou lá especificamente naquilo e atiro e sei explicar isso para o familiar, sei explicar isso para o médico que está intervindo com esse familiar, então eu me valorizo, eu me superestimo, mas uma superestima humilde, sabe? Você simplesmente está contribuindo para o processo de conscientização. E a gente também vai aprender na terceira aula desse workshop um pouco sobre reabilitação cognitiva e tal. A gente vai entender as etapas que a gente precisa utilizar para que essa criança consiga realmente ter eficácia nesse tratamento ou nessa intervenção secundária. Você vai estimular em grupos, você que vai intervir na escola, porque se a gente não conscientizar a família, por exemplo, a nossa estimulação vai cair por água abaixo um pouco. Por quê? Porque o pai vai achar que você está brincando. O pai não vai entender que você está fazendo uma estimulação neuropsicológica. O pai não vai entender o que é psicomotricidade se você não falar. E não basta falar, estou fazendo atividade psicomotora. A gente sabe que o conhecimento, ele é muito rico, não só para a gente, mas com os familiares também. Então, a gente tem clientes que os pais são médicos, os pais são fisioterapeutas, mas que de psicomotricidade eles não entendem nada, mas obviamente que eles têm um potencial intelectual muito grande, que a gente explicando para eles, eles vão valorizar demais você, sua terapia. E é por isso então que eu fiz esse workshop para te ajudar, não somente nessa questão de estimular essas crianças de uma maneira muito mais eficaz, mas também se supervalorizar, certo? A gente sabe que esses professores são brilhantes na sala de aula, mas não são valorizados, certo? Professores que são muitas vezes pelos pais até mesmo agredidos com palavras, porque eles não entendem a dificuldade que é você estar numa sala de aula lotada com inúmeras crianças, inclusive crianças com necessidades especiais que necessitavam de atenções individualizadas. E você está ali tentando segurar todo mundo, dando o seu melhor e não é valorizado, porque você não consegue o que você aprendeu, o que você está fazendo. Então, esse workshop é muito importante para você, quanto profissional, e para você também conseguir potencializar muito mais essas crianças. Certo, Roy? Certíssimo, com certeza. Muito bom esse negócio aí. Acho que a gente já pode ir encerrando por aqui, Jonathan. Foi muito legal, o pessoal gostou muito. Olha, Comentário, feedback positivo aí.
um super abraço a todos, um super abraço para o Roy. O Roy, também gostaria também de falar que além desse workshop, em breve, né, Roy, a gente vai lançar uma coisa muito especial para eles. Com certeza. Enfim, gostaria de agradecer a presença de vocês, esses comentários maravilhosos que vocês deixaram. Eu sempre, toda e qualquer palestra que eu dou, eu quero que vocês consigam, sim, captar aquela palestra como se fosse, sim, uma coisa, até mesmo como, então, eu quero dar tanta importância a uma palestra que eu dou, uma live aberta, quanto um curso que você pagaria por isso. Então, é importante até citar, eu estou lembrando de uma coisa, porque existiu uma chuva de workshops aí, alguns workshops até gratuitos, porém, esses workshops são um pouco diferentes do meu. Porque se a gente for observar certinho esses workshops que surgiram gratuitamente, Roy, eles, por exemplo, são 4 aulas, de cada aula tem de 10 a 15 minutos cada aula, entendeu? Então, tipo assim, é mesmo apenas um chamariz para as pessoas e não é um conteúdo que vai transformar a pessoa, sabe? Então, o diferencial do nosso workshop é isso. Porque, obviamente, que o workshop tem que ser breve, mas não é tão breve assim. É por isso que vocês vão ter o acesso de todas as aulas que eu vou dar nesse workshop por muito tempo. Você vai ter esse acesso ao longo do tempo, para você olhar com calma, para você parar o vídeo, para você anotar no seu caderno, para você aprender realmente ir para a sua escola, ir para a sua clínica e, mudar meu olhar. Nossa, aquilo que ele falou, olha só, tá aqui, ó, tá aqui. Vou buscar e até ir mais além, certo? Então é muito interessante também diferenciar esses workshops que estão surgindo em massas aí do meu workshop, que é um workshop um pouco mais diferenciado. É realmente um workshop, ou seja, um espaço breve, onde se vai se retratar com muito conhecimento, sobretudo a aprendizagem, certo? O enfoque psicomotricidade e neurociência está dentro da aprendizagem. Tenho certeza que você vai contribuir, isso vai contribuir demais para você. Até mesmo como pai, até mesmo como mãe, vai contribuir esse workshop, certo? É um material que realmente deveria ser complexo, muito complexo, mas eu tento, de todas as formas, trazer uma linguagem bem simples e eu vejo vocês, tá? Fiquem com Deus. Eu vejo vocês no workshop. Segunda-feira, nossa primeira aula, tá bom? Acompanhe nossos e-mails. Eu vejo você lá. Abraço, forte abraço. E um ótimo antecipando, um ótimo final de semana, a todos, tá bom? Muita paz no coração. Que Deus abençoe todos vocês. Até mais, pessoal. Eu me despedir também, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado, Jonathan, por mais essa participação. Muita gente aí ficou de fora hoje, mas vou botar a reprise aí no YouTube e passar de novo o link pro pessoal, para quem quiser assistir novamente, tá? Quem quiser rever tudo que foi dito aí pelo Jonathan, vou passar o link amanhã por e-mail para vocês. Muito obrigado mais uma vez. Nos vemos aí no próximo live. Um grande abraço e até a próxima.